Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor José Carlos, pastor da Igreja Cristã Evangélica em Caçapava. É uma alegria poder participar desse culto de envio do pastor José Roberto para o seu novo campo ministerial. A Igreja Cristã Evangélica em Caçapava foi pastoreada pelo pastor José Roberto por 14 anos e hoje, como pastor desta igreja, juntamente com a sua liderança, nós recomendamos o pastor José Roberto para esse novo campo transcultural em Portugal, que é uma plantação de uma nova igreja da ICEB. E nós estamos abraçando esse projeto, abraçando esse novo campo, e nós vamos colaborar com ele por dois motivos. Primeiro, nós, como igreja, amamos o pastor José Roberto, nós conhecemos o seu trabalho e respeitamos o seu ministério. Segundo, nós compreendemos que o Senhor, nosso Deus, nos chamou para participar da expansão do seu reino. Todos nós temos isso como missão e nós queremos participar juntamente com as demais igrejas da ICEB nesse projeto para a plantação de uma nova igreja em um outro país. Pastor Zé Roberto, nós estamos juntos com você nessa caminhada, que o Senhor nosso Deus o abençoe e o use grandemente, juntamente com a sua esposa Alice, na edificação da igreja em Portugal. Fique com Deus. Um forte abraço da Igreja Cristã Evangélica em Caçapava. Queridos irmãos, amada igreja, pastor Jucimar, liderança, queridíssimo pastor José Roberto e Alice, privilégio meu participar desse momento de culto de envio, culto de despedida aí dos queridos para o seu campo de trabalho em Portugal. Muita alegria para mim estar com vocês nesse momento, ainda que virtualmente. Aliás, nós nos acostumamos nesse período da quarentena com esses nossos momentos de comunhão, ainda que separados, ainda que isolados por essa quarentena, não é? Mas eu quero dizer que estou muito feliz com o seu chamado, pastor Zé Roberto, Alice, muito feliz com a sua obediência, com a maneira como vocês reagiram e respondem ao que Deus está propondo e aquilo que Deus está indicando para a vida de vocês. Eu devo dizer aos irmãos que nos ouvem aqui agora, nesse pequeno vídeo, que eu tenho o privilégio de ter na minha história de pastor mais de 20 anos caminhando junto com o pastor José Roberto. É uma alegria muito grande. Servimos juntos aqui na Igreja do Bosque, desde o início do chamado dele lá para Caçapava, onde plantou a igreja, uma linda igreja cristã evangélica em Caçapava. Eu sou muito grato pela vida do pastor José Roberto e da Alice, os filhos, e eu quero me somar a vocês, igreja, no apoio, nas orações, na alegria no coração de ter aí o pastor José Roberto e Alice em nossa história. Nosso desejo é que Deus continue usando vocês, querido casal, como usou vocês aqui no nosso meio. Quantas bênçãos Deus derramou sobre nós como igreja, sobre nós como povo, como família, através de vocês, da vida, do ministério. E eu tenho certeza que Deus vai fazer isso. É a nossa oração, que o Senhor os cubra de bênçãos, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor lhes dê êxito nessa tarefa preciosa que vão desenvolver para o Senhor ali em Portugal. Receba nosso forte abraço. Deus o abençoe. Meu querido pastor José Roberto, querida irmã Alice. Graça e paz, meus queridos irmãos. Nós temos a alegria de, em comunhão e parceria entre a Missão Cristã Evangélica e a Igreja Cristã Evangélica de Queiroz, enviar o casal José Roberto e Alice para o campo de Portugal. Desejamos que o Senhor abençoe muito esse casal e abençoe também a Igreja Cristã Evangélica de Queiroz, sustentando os irmãos e recompensando com as bênçãos celestiais por causa desse envio ao campo missionário.
estamos juntos em parceria para a glória e o louvor do nosso Deus. O meu nome é Glauco, sou o diretor da Missão Cristã Evangélica. Quero reforçar e quero abençoar tanto a família como a igreja, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, irmãos. Aqui, pastor Carlos Alberto, da Igreja Cristã Evangélica no Jardim Maringá, aqui em São José dos Campos. Fazendo esse vídeo aqui rápido, mas para declararmos nosso compromisso, né, junto com o nosso irmão, pastor José Roberto, nosso amigo, e queremos recomendá-lo, então, aí em parceria com a Igreja de Queiroz e outras igrejas, irmãos, para esta obra tão importante lá na Europa, não é? Em Portugal. Que Deus abençoe muito os irmãos, abençoe José Roberto, abençoe sua esposa, Malice, abençoe a Igreja de Queiroz e todos nós nesta obra que abraçamos juntos aí, servindo ao Senhor. Que Deus supra todas as necessidades e use a vida dos irmãos grandemente para a salvação de muitas vidas e também para a edificação, discipulado delas. Feliz porque nossa igreja, na sua declaração de propósito, ela tem como alvo glorificar a Deus, fazendo discípulos de Jesus Cristo a partir da nossa comunidade local e até os confins da terra. E através do nosso irmão aí, nós podemos também alcançar ali a Europa, naquele país. Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus acompanhem todos nós. Sobretudo, neste momento singular, com esta celebração em ação de graças ao Senhor, pelo envio deste amado casal para a empreitada missional em Portugal, na Europa. Estamos muito felizes, de fato, por este acontecimento, que se não fosse aí todo este cenário de pandemia, já teria acontecido num passado recente. Mas reserva ao Senhor o conhecimento soberano de todas as coisas e, diante do seu cuidado e da sua atenção, reservou para este momento a ocasião de envio. Então, como presidente da mesa executiva e administrativa aqui no Vale do Paraíba, eu queria apenas deixar essa palavra de motivação, de incentivo, para que vocês tenham sempre no coração o desejo sincero e a dedicação para produzir virtude e proclamar o nome do Senhor naquele continente que é muito importante para a história do Evangelho. E em alguns séculos passados temos histórias significativas do quanto o Evangelho se difundiu naquele lugar e através da Europa se espalhou por todo o globo. Mas que agora passa por um momento bastante distinto, onde o Evangelho tem se apagado e onde aqueles que deveriam estar proclamando o nome do Senhor numericamente têm diminuído a cada ano. Por isso, a necessidade que agora nós que estamos aqui do outro lado do oceano, nos dediquemos a fazer por eles aquilo que eles fizeram por nós num tempo remoto. Então, Deus abençoe o casal, que vocês consigam desenvolver bem essa missão e sempre façam para a glória do Senhor. E nós, daqui do Vale do Paraíba, certamente continuaremos orando por vocês e desejosos de que esta missão seja cumprida com excelência, o que por certo acontecerá. Um abraço ao casal e a todos aqueles que estão participando deste culto. Que Deus abençoe fortemente a cada um de vocês. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos na nossa live. Hoje no culto de envio Brasil-Portugal. É com muita alegria que nós aqui estamos. Depois de alguns meses, nós esperamos e agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar iniciando esse culto nessa manhã. Queria convidar você que nos assiste, que estão aqui conosco, a orar ao nosso Deus, para a gente estar iniciando o nosso culto.
convidar os irmãos que pudessem ficar de pé, para a gente estar orando. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, Pai, tão linda que o Senhor nos deste. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos conduzir, que a Tua graça venha estar sobre nós, aqui na igreja e nas casas, ó Pai, que nos assiste. Que Teu Santo Espírito, Pai, venha falar a cada coração. Abençoe, Pai, a nossa manhã, o nosso dia. Abençoe as nossas vidas, ó Pai. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Queria convidar os irmãos que estivessem abrindo suas Bíblias no livro de Salmos 67. Salmo 67, de 1 a 7. Diz assim a palavra: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. No verso 6, diz que a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Poder sentar. O culto de envio é fruto da visão que Deus deu a Queiroz. E Ele nos abençoa como obreiros, como o pastor José Roberto e a Alice. E nos deu a capacidade de enviar eles a Portugal. Então, é uma alegria nossa, é um privilégio de nossa igreja de Queiroz estar podendo enviar esses obreiros a Portugal. É motivo de agradecer a Deus por tudo, pelo cuidado que Ele deu a esse tempo todo, desde a época do Redner, da Andréia, do Elise e da Fátima. Então, a gente agradece a Deus, porque até Deus vai continuar abençoando, nós cremos nisso, que Deus vai usar os nossos obreiros lá, vai usar a igreja de Queiroz, ofertando em oração, sempre juntos, unidos, nós aqui segurando a corda, e os nossos obreiros lá, juntamente com os irmãos Wilson e Onara, que sempre fez um belo trabalho lá, depois da vinda do Elise e da Fátima, eles estão lá, e nós agradecemos a Deus pela vida deles, e Deus tem nos dado essa oportunidade de iniciar esse trabalho lá em Portugal, por isso é uma alegria, e motivo de agradecer a Deus por esse momento. Amém? Queria convidar vocês que a gente estivesse no momento, queria convidar o pastor, que vai nos conduzir com o cântico. Amém? Graça e paz a todos vocês que nos ouvem nessa manhã, as igrejas que nos acompanham, a transmissão que, graças a Deus e a tecnologia, chega agora a Portugal, os nossos amados que estão em Portugal nos assistindo, num culto memorável, num momento importante, neste envio de nossos missionários para Portugal. Temos aqui a bandeira linda de Portugal, e a bandeira bela do Brasil. Aí há uma disputa de saber qual que é mais bela, mas as duas representam um só povo, com a mesma língua, separados por culturas que são diferentes, mas que têm a mesma raiz, e nós estamos nessa hora felizes por nos unir em Cristo Jesus, em torno do Evangelho, neste culto de envio. Vamos cantar
não exatamente cantar louvores como cantamos congregacionais, mas nós vamos cantar 2 temas agora a respeito dessa união. E tem um hino, os que estão presentes aqui devem conhecer os mais antigos, né? É o hino do nosso cenário, que ele faz uma pergunta, ele diz assim: onde os obreiros... Bem, vamos lá, de uma ajuda aqui, do nosso diretor aqui de missões. Estende assim no alto esse microfone aí, o vermelho, né? Estende assim no alto, porque eles devem responder o hino. Vamos lá de novo. Onde os obreiros... Não, tá baixo, tá baixo. Nós temos um número bom de cantores aqui, né? Esse hino, ele é um hino missionário. Ele é um hino missionário. E ele faz essa pergunta: onde os obreiros, nos campos do Mestre, os lugares suprir, ó quem hoje quer a Jesus se entregar, na ceifa bendita vir trabalhar. Onde os obreiros, campos do Mestre, os lugares suprir, ó quem hoje quer a Jesus se entregar, na ceifa bendita vir trabalhar. A pergunta, ela ecoa para a igreja do Senhor. Para você que nos ouve aí em sua casa, para você que nos ouve aqui. Essa pergunta, ela nunca cessa. Por um motivo bem simples. Jesus disse em Mateus capítulo 9, que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Um mundo de pessoas aguardam a chegada do Evangelho. Onde estão os obreiros? Eles estão aqui. Mas a pergunta é: quem quer ir? Quem deseja ir cobrir um campo onde não há obreiros? Nós estamos passando as informações devagar para a igreja. O pastor José Roberto nos trouxe a informação que tem uma igreja, em regiões de Portugal, tem uma igreja para 5.000 pessoas. Como que a igreja ela vai atender 5.000 pessoas? Uma só, né? É pouco, está faltando obreiros. Em Portugal está faltando obreiros. A nossa cidade tem centenas já, né, de igrejas. Muitas igrejas para uma cidade pequena. Portugal tem uma demanda muito grande. E aí vem a pergunta: onde os obreiros? Você que está me ouvindo, você pode ir. Pastor, eu já estou indo para o meu trabalho, estou indo para a minha faculdade, a minha escola, a minha família. Amém. É exatamente essa resposta que nós queremos que você dê. Porque a pergunta continua. O Senhor vai perguntar: quem vai evangelizar a família? Aí você levanta a mão e fala: eu, Senhor. Eu vou até o meu parente visitá-lo. Meu parente distante, eu vou visitá-lo. Eu vou estar presente no meu trabalho, indo em nome do Senhor. Então, é um hino maravilhoso que nós cantamos sempre no momento missionário. Agora, o que nos une a Portugal? A mesma língua, mas eles falam diferente. Tem um cântico que diz assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Mas só esse pedacinho. Como que ficaria no português de Portugal? Nós temos aqui dois quase portugueses, né?
Temos uma portuguesa de nacionalizada, né? Portuguesa, a Fabrícia, mas nós temos portugueses aqui que viveram em Portugal há muitos anos. Então, como ficaria este cântico no português de Portugal? Eles falam dam, 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 dam coração. É diferente, né? Eles não falam coração como nós falamos, ou esse o fechado, né? Eles falam coração. Vamos treinar? Dá-me um coração igual ao teu, igual ao teu. Vamos lá? Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre, é parecido, não é? Só algumas palavras, alguma ênfase mais, né? Mas é igual ao teu. Dá-me, repita comigo, dá-me um coração igual ao teu. A gente tenta falar, né? Mas os portugueses sabem que a gente tem um sotaque aqui e não consegue direito, né? Mas é importante nesse momento que estamos aqui reunidos, nós buscarmos um coração igual ao do Senhor. E como é o coração de Deus? É um coração sem fronteiras. É aquele coração que arde em amor, que envia o seu filho e único filho ao mundo para dar de oferta. A obra missionária é uma sintonia com o coração de Deus para dar de oferta seus filhos. A igreja tem filhos e ela oferece os seus filhos para o campo missionário. Vamos orar assim, antes de ouvir a mensagem? Oremos. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Dá ao teu povo um coração que sente, que pensa, que se preocupa com as nações, suas necessidades. E nós, nesta manhã, como igreja brasileira, a Igreja Cristã Evangélica de Queiroz, reconhecemos, Senhor, que aqui no Brasil nós temos fartura, temos muito, e queremos repartir essa fartura espiritual para Portugal. Fala conosco na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Na vida nós temos 3 opções. Você tem 3 opções na sua vida: fazer, pedir alguém para fazer ou não fazer. Tem uma demanda, tem uma necessidade. Você pode? Faça você mesmo. Tem algo, uma demanda, uma necessidade, mas você não tem capacidade e recurso para fazer. Pede alguém que o faça. Mas você também tem a opção de não fazer. Não fazer nada a respeito. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24, nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía:
põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, as filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de proceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Até aqui por enquanto. Abraão estava velho, bem idoso, com mais de 100 anos. Ele teve Isaque, então você pode imaginar, ele teve Isaque com 100 anos. Isaque estava com 40 anos agora. E agora você me pergunta, mas um rapaz de 40 anos precisa desse cuidado todo? Isso é algo que eu desafio você a estudar. Como que as civilizações e os povos do passado consideravam o casamento, a união dos filhos, algo de extrema importância para a continuidade das tradições. Era um assunto tão sério para o clã que precisava ser resolvido com o patriarca de modo muito solene, muito sério. Então nós temos aqui um idoso que está preocupado com o casamento do seu filho de 40 anos. O seu único filho. E Abraão tinha uma preocupação muito, muito profunda a respeito da missão que Deus tinha confiado a ele. Cada pessoa tem uma missão em sua vida. Se ela despreza a sua missão, ela toma decisões aleatórias. Se ela considera bem a sua missão e a missão de sua vida, ela toma cuidado em cada passo. Abraão, ele tinha uma missão que tinha sido dada por Deus, de radicar a sua família em Canaã, e em Canaã, na terra prometida a Abraão, seria a herança de sua posteridade. Abraão estava ali na terra, estava se estabelecendo, só que não era apenas uma questão de território, uma questão econômica com a qual Abraão estava preocupado. Ele estava preocupado com a continuidade da aliança. Então, a missão de Abraão, ela tinha características de ministério. Diferentemente dos não cristãos, que vivem aqui nessa terra, cuja missão é ou expansão da vida aqui, ou alcançar algum objetivo na terra, que seja material, existencial, diferentemente dos não cristãos, os cristãos e aqueles que herdaram a fé de Abraão têm uma missão voltada para o ministério. E qual é o ministério de Abraão? Gênesis capítulo 12 diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar a terra por meio da sua descendência. É uma bênção para todo o planeta, para todos os homens e mulheres da terra, através de você. Então Abraão, ele tinha, a missão dele era ministerial. E qual era a função de Abraão? Qual era o chamado de Abraão? Levar as nações, a todos os povos, a aliança com Deus. Abraão tinha uma aliança com Deus. Então ele deveria levar através da sua família a estender essa aliança para os outros povos. Tanto que Deus prometeu: abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O seu ministério, ele é divisor de águas na terra. Por onde você passa, as pessoas que têm relacionamento com você, e elas começarem a gostar de você, elas se afeiçoarem a você, elas podem entrar em aliança comigo. Agora, se elas resistirem a você, não quiserem nada com você, hostilizarem a sua vida, elas vão ter um problema comigo. Então é uma bênção comigo, ou uma maldição comigo, dependendo do relacionamento com você. Você pode imaginar a grandeza disso? Ser o representante de Deus, o ministro de Deus. E aí o Abraão, ele tinha um ministério semelhante àquilo que Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios 5. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Eu abençoo você ou não. Depende da sua atitude para com o meu enviado, para com o meu ministro. Abraão, ele tinha um ministério para cuidar. Então ele era um homem de consciência espiritual a respeito da sua família. Alguns pais não se preocupam muito com quem os seus filhos vão se casar. Eles têm tradições, são conservadores, mas eles não se preocupam muito com o destino dos filhos. Apenas em manter o seu perímetro de vida. Abraão não. Abraão, ele tinha preocupação séria com a continuidade da tradição da família, da aliança feita com Deus, para que ela não fosse esquecida. E eu digo aos que estão me ouvindo, por causa dessa atitude de Abraão, e dessa seriedade, que as tradições judaico-cristãs chegaram até nós. O judeu sempre considerou isso de uma maneira muito séria. É muito sério você se juntar com as pessoas, e aqui nós temos, de modo embrionário, a própria doutrina, a própria lei de Moisés que ordenava o povo não se misturar com as outras nações, não ter casamentos entre povos de outras culturas que não obedeciam à fé. E aqui, embrionário também, o próprio ensino de Paulo para o casamento com julgo desigual. A preocupação de Abraão era que Isaque se casasse com uma mulher da terra de Canaã, que servia a outros deuses e que poderia arrastar Isaque para um afastamento da aliança. Nós não duvidamos disso, e nem apenas a respeito de casamento. Assim como as más amizades, né? As más conversações corrompem os bons costumes, os amigos amizades e alianças podem levar uma pessoa para longe daquilo para o qual ela foi destinada. Abraão tinha essa preocupação e a missão precisava ficar bem clara. E você vai notar o que nesse texto? A preocupação com as palavras. Veja aí, verso 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor do céu e da terra, que não tomarás para meu filho das filhas dos cananeus, esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Abraão começa com uma definição clara de missão agora para aquele servo. E aqui que entra a mensagem desta noite. A igreja, a mensagem desta manhã, né? Não estamos de noite, não. A mensagem desta manhã. Nós estamos diante de uma demanda espiritual agora para com Portugal. E nós não podemos ir. Não podemos nos mobilizar como igreja e irmos a Portugal atender essa demanda. Quando você não pode fazer, você envia alguém. Abraão tinha uma preocupação, uma necessidade espiritual, mas ele não podia resolver aquilo. Ele era idoso, ele não podia ele mesmo subir em cima de um camelo e fazer uma viagem longa. Ele não tinha condições para isso. Então ele chama o servo mais velho da sua casa, o chefe da sua casa, a pessoa mais importante, mais qualificada, chamada Eliezer. Chama Eliezer e fala: eu quero que você faça uma promessa para mim.
eu vou te dar uma missão agora. E eu quero que fique bem claro para você qual que é a sua missão. A primeira coisa que eu quero que você entenda: eu posso morrer a qualquer momento. A qualquer momento, eu posso acordar, vocês podem acordar, eu já não estar mais aqui. Prometa para mim, você não vai deixar meu filho casar com as mulheres dessa terra. A primeira definição dele é bem enfática. Para entregar para ele a missão, Abraão deixa claro o que não podia ser feito. E você vai ver que eles discutem aquilo que não podia ser feito jamais. E aí ele dá para ele a missão aí no verso 4. Você vai viajar até a minha parentela, os meus parentes, lá em Padã Arã. Era longe, gente. Era longe. Era no norte de Israel. Hoje aquela região é o Iraque, né? Ali ele falou: você vai lá para aquela região da minha família, vai viajar até lá, e de lá você vai arrumar uma esposa para o meu filho. Aí a missão começa a ser discutida. A Igreja Cristã Evangélica de Queiroz está discutindo a missão de Portugal há 3 anos. Nós estamos 3 anos discutindo isso, tentando definir o que fazer, como fazer, o que vai ser, como vai ser. E você percebe aqui que não é apenas uma missão, você tem uma missão, faz assim, não, a coisa é bem solene. Vamos definir aqui bem o que, onde. Vamos sentar aqui e vamos conversar. Eu quero que você faça um juramento. Não é conversa de corredor, não é conversa de WhatsApp, não é aqui, sentar olho no olho. Eu quero que você jure para mim isso. Arrume uma filha para o meu filho, uma esposa para o meu filho, na terra dele, no meio dos meus parentes. O servo, ouvindo isso, ele começa a tirar dúvidas com o seu senhor. Veja aí no verso 6, no verso 5. Um servo muito inteligente, né? Ele fala assim: tá bom, eu vou. Isso aí não é problema não, eu vou. Mas, e se acontecer tal coisa? E se ela não quiser? Ela falou: não, eu quero ser esposa do príncipe Isaac, mas não quero ir não, só se ele vier para cá. E eu digo a vocês que isso é muito comum. Pelo amor, pela afeição, os homens irem atrás do seu amor e fazerem tudo pelo seu amor. E o servo poderia fazer isso, mas Abraão diz, veja aí no verso 6. É como se Abraão tivesse falado: peraí. Cuidado, meu rapaz, cuidado. Muita calma nessa hora. Você não vai levar o meu filho de volta para a família dele. Você não vai fazer isso. Não pode. Não pode, porque nós temos um assunto espiritual nesse lugar. Nós temos aliança, promessa de Deus aqui. Então você não vai fazer assim. Vamos deixar a missão bem clara. Se não der certo de trazer a moça, você encerra a missão. Missão cumprida. Você está desobrigado dessa tarefa. Está claro? Para você que está ouvindo, está claro? Conversa clara, porque tem gente que acerta as coisas e não acerta nada, né? Conversa, não resolve nada. Não deixa as coisas claras. Isso é um problema entre pais e filhos, é problema entre marido e esposa, é problema na empresa, problema em sociedades. As pessoas conversam sobre a missão, não resolvem absolutamente nada. Aqui era uma conversa solene de 2 homens já maduros e ficou clara. Ficou claro para quem ouviu? Missão está clara? É isso que a igreja de Jesus faz quando ela projeta missões. Nós temos muitos missionários no mundo que saem para fazer uma coisa, depois começa a fazer outra e depois já não sabe mais nem o que está fazendo.
E nós acreditamos nesse pragmatismo, nesse foco de missão, como Jesus ensinou. Jesus era um missionário muito bem focado. Talvez ele tenha tido uma conversa dessa com a Trindade lá. Meu filho, você vai descer, você vai viver 30 anos fazendo mesa, cadeira lá na sua profissão. Vai chegar um momento que você vai sair e você vai pregar apenas para a nação de Israel. E Jesus, na hora que ele saiu para pregar, tinha apelos de pessoas não judias. E aí ele dizia assim: eu não posso atender os gentios. Eu vim para os da casa de Israel. E focou mesmo nisso. Vocês vão pregar a casa de Israel. A missão tem um foco. Jesus não saiu de Jerusalém. Ele não foi pregar em outro lugar. Ele ficou ali. Jerusalém, Cananéia, Jerusalém, Cananéia, ali dentro do país. Focado na sua missão. A missão precisa ser bem definida para que ela seja lançada, para que ela seja iniciada. E aqui ficou bem claro, encerrando aí no verso 9, a promessa solene: pôs a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O ato de hoje, aqui nesta manhã, é um juramento, é um ato de juramento. O missionário se compromete com a igreja local de fazer aquilo que foi resolvido fazer, não outra coisa. A respeito do estudo de como esse juramento foi feito, é bom para você no Google. Vai no Google lá e vê o que significa botar a mão embaixo da coxa, né? Que não é o momento agora. Mas a missão está clara e foi celebrada com o juramento. Mas toda missão tem uma necessidade. Veja aí no verso 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, levando consigo de todos os bens dele. A revista atualizada, nessa tradução aqui, ela se esforça mesmo para traduzir do hebraico de todos os bens dele. E ficou mesmo uma tradução um pouco carente de uma explicação melhor, né, de termos melhores. Outras versões, como a NVI, carregam um termo melhor, que é: ele levou o que tinha de melhor no seu senhor. Abraão financia a viagem daquele servo, a missão daquele servo, com o melhor que tinha. Não é com o resto. Não é com uma coisa pequena. Diz o texto que ele deu o melhor para que o servo levasse. Essa expressão aqui, ela vai aparecer mais lá à frente com os presentes. Toda vez que um nobre visita outro nobre, ele leva presentes. Quando você vai visitar uma pessoa muito importante, é de bom tom, é de nobreza também você levar um presente. E tem pessoas que levam o seu melhor para o outro. Abraão, ele fala: eu quero que você vá aos meus parentes, e quando você achar essa mulher, você dê esses presentes aqui, os seus melhores. Então, esse servo, ele tinha uma missão e tinha sustento para a viagem. Então, ele estava levando ouro, joias, coisas preciosas. E nesse ponto, nós temos uma responsabilidade como igreja ao enviarmos um missionário. Nós precisamos dar o nosso melhor para que a missão seja sustentada, para que o missionário cumpra o seu propósito e chegando lá, ele tenha recursos para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, que ele foi enviado para fazer. Só que você tem a missão clara, tem o sustento e tem tudo? Não, você tem a missão clara,
Mandou fazer tal coisa, uma coisa objetiva, mensurável. Você tem o sustento para fazer, então tem tudo. Não, não tem tudo. Veja aí no verso 11 em diante. Ele chegou lá na Mesopotâmia, diz o texto. Verso 10 diz, ele chegou na Mesopotâmia. Verso 11, fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água, à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Veja aí. Não basta apenas ter missão, não basta apenas ter sustento. Você precisa ter estratégia. Essa parte não é a parte da igreja. Essa é a parte do obreiro. É a parte que cabe ao obreiro. Você recebeu a missão para fazer algo, você tem o dinheiro. Quantas pessoas estão torrando e desperdiçando suas vidas? Porque não tem um propósito, porque não tem uma estratégia. Tem gente que está vendo a vida passar, né? Tem beleza, tem inteligência, tem recursos, e vive de modo indolente, ou outros de modo pródigo, sem cuidar bem dos recursos, achando que sabe, sem pedir instrução, sem pedir conselho, sai pela vida aí. Ah, mandou comprar. Tem gente que você dá o dinheiro, dá R$100 e manda comprar algo. A pessoa compra o mais caro lá sem pesquisar, né? Outros são mais sábios, se aconselham, pesquisam. Às vezes compram o melhor, às vezes compra até mais barato. Investe com sabedoria. Não sai a esmo para fazer as coisas. Tem missão, tem dinheiro, tem gente que se sente super confiante porque agora tem o sustento e eu tenho algo claro para fazer, mas não é bem assim, a vida não é assim. A vida é cheia de fumaça, a vida é cheia de coisas escaramuçadas, a vida é cheia de imprevistos, como o próprio imprevisto de Pedro Álvares Cabral. Cabral saiu de lá, de Lisboa, ele tinha missão e tinha recursos. Ele tinha uma esquadra de 13 naus, tudo organizadinho, tinha 9 naus, 9 naus grandes, uma só com suprimentos, um navio só com suprimentos, alimento, água, potável, tudo direitinho, bem organizado. 3 caravelas, que são navios pequenos, de maior velocidade. Tudo muito organizado. O rei Manuel fez tudo direitinho. Deixou claro. Chegou para Cabral e falou, Cabral, eis que te dou uma esquadra, uma armada, muito bem sustentada. Tu vais sair daqui de Lisboa, direto para a Índia. Para a Índia. Você vai direto lá para a Índia. Aí Cabral falou, sim senhor. Saiu, Lisboa, esquadra. Índia, vamos nós. Pegaram uma tempestade no caminho. Afundou um navio. Normalmente nas viagens de Portugal, naquela época, em 1500 para o Brasil, ou as viagens, de cada 3 navios, um afundava. Você vê a gravidade e o perigo que era viajar. Cabral saiu, pegou aquela tormenta, afundou um navio, e teve vários imprevistos na viagem.
saíram, acho que 5 de março, de lá. Quando chegou dia 21 de abril, alguém gritou: terra à vista, capitão, terra à vista! Aí ficaram super felizes, 60 quilômetros ainda, olhando de longe. No dia seguinte, dia 22 de abril, atracaram no Monte Pascoal e saíram. Nós chegamos na Índia. Eles não estavam na Índia. Eles chegaram no Brasil, eles atravessaram o Atlântico. Deu um imprevisto na viagem, né? O descobrimento do Brasil foi sem querer. Sem querer para os homens. Foi por querer de Deus. Nós estamos aqui. Mas quem sai para a viagem precisa de estratégias para não se perder no caminho. Deus pode mudar os planos, mas você precisa depender dele. É com ele que você tem que conversar. A sua vida é uma missão. Você tem uma missão como mãe, você tem uma missão como pai, você tem uma missão como pastor, você tem uma missão como empresário, você tem uma missão como filho, você tem missões na sua vida e você deve sair. Tem filho que sai para procurar um emprego e aí ele ora e fala: Senhor, eu quero passar nesse concurso, eu quero conseguir esse emprego, eu quero abrir essa empresa, porque eu preciso da tua bênção para cuidar da minha família, eu preciso da tua bênção para executar os planos do Senhor. O que esse servo estava pedindo? Para si? Eu quero me livrar dessa missão, cumprir logo? Não, ele tinha ternura com a missão, responsabilidade, e ele chega para Deus e fala: Senhor, eu tenho uma ideia. Mas pensa na ideia difícil. Tem gente que quando vai pedir sinal, pede difícil, né? Difícil para ter certeza que é Deus. Tem pessoas que saem na vida, pedem sinais para Deus, mas são sinais bem indulgentes, coisas que já realmente ele quer que aconteça mesmo. Coisa fácil. É tipo aí: Senhor, eu quero ir no mercado agora, se for da tua vontade, eu vou encontrar o sorvete lá. Aí vai num mercado bem grande, né? Vai encontrar sorvete, é claro que você vai encontrar. Tem gente que faz pedido óbvio de coisas fáceis. Eliezer, ele tinha uma preocupação. Ele falou: Senhor, é como encontrar uma agulha no palheiro. Mulher boa, mulher virtuosa. É difícil encontrar. Ele pede algo difícil também. Ele fala para Deus o seguinte: Senhor, uma pirambeira assim, leve assim, né? Um poço lá embaixo, onde tinha água. Ele começou a ver as pessoas descendo para pegar água. As moças estavam saindo para pegar água, para lavar roupa, para fazer comida. Ok, ele fala: Senhor, eu vou pedir uma moça aleatória aí, aleatória, a primeira que eu achar. Não deixa a moça ruim atender meu pedido. É a tua. É só a tua que vai atender. Aí ele chega na moça e fala: moça, você pode me arrumar um pouquinho de água? Mas não vou falar nada dos camelos, viu, Senhor? Não vou falar nada, porque isso não é coisa decente que se peça. Camelo bebe em torno de 300 litros de água. 300 litros de água é muita água, gente. 300, 400 litros de água. Um camelo. A moça ia ficar até o fim da tarde descendo lá no cântaro para dar água para camelo. É uma coisa indecente de se pedir para uma moça. Ele falou: não vou pedir, mas se é a tua escolhida, ela vai oferecer. Fez um pedido difícil, não fez? Ou se alguém te pede, se alguém para num posto de gasolina e você fala assim: olha, Senhor, eu estou aqui, né, com a minha frota de carros aqui no posto de gasolina e vou conversar com uma pessoa. Você pode me arrumar um pouquinho de gasolina para eu botar no carro que acabou? A quanto? R$30. Só para pôr no meu carro. E a pessoa falar assim: olha, e os outros carros da sua frota e os outros 10? Eram quantos? 10 camelos.
E os outros carros aí, tem gasolina? Não, está tudo... Tá bom, eu vou abastecer o seu carro e os outros 10 carros também. Nesse preço que está a gasolina aqui, né? Você fala, é uma coisa impossível de acontecer. Então, era isso que o rapaz pediu. Tem que ter uma estratégia. O missionário não pode ir para o campo sem saber o que fazer, ele tem que pensar em uma estratégia para obter aquilo que Deus tem para ele. Ele tem que usar estratégias, pensar em estratégias. Isso tudo em oração. Tudo em oração. Qual foi a resposta da moça? Bem, não é um assunto para a nossa mensagem hoje. Não vou entrar nesse detalhe. Fica para você que não conhece o texto, a curiosidade de ler daqui para frente e tentar e desfrutar da missão desse rapaz Eliezer, né? O Eliezer, desse rapaz não, desse mensageiro, deste missionário. A reflexão que eu tenho aqui nessa manhã para você é que quando o missionário sai do seu lugar, da sua terra, para executar algo, ele tem uma missão clara. Ele deve ter o melhor sustento possível para quem está enviando. E este missionário, e cabe a ele desenvolver as estratégias de oração, as estratégias ali no seu trabalho para cumprir a missão e alcançar êxito na missão, como esse servo fala. E o êxito da missão, da obra missionária, ele vem da mão de Deus. É Deus que dá êxito, mas as estratégias são do missionário. Deus faz parceria conosco, né? Ele trabalha conosco ali no dia a dia, mas o êxito vem dele e é aquilo que o servo pede. E qual é o sucesso da missão? Como que nós podemos imaginar o êxito da missão, da nossa missão? Pastor José Roberto e Alice estão sendo enviados pela Igreja Cristã Evangélica de Queiroz e as igrejas irmãs, igrejas parceiras que estão associadas conosco, a missão cristã evangélica que é denominacional, a nossa denominação, a nossa região, eles estão incumbidos de uma missão: plantar uma igreja em Portugal. Portugal carece de um local com uma igreja para receber assistência espiritual. Um local que possa orar por aquela comunidade e atender às necessidades espirituais de portugueses, brasileiros e estrangeiros. Nós estamos aqui numa fartura de igrejas. Nós temos igrejas em cada bairro. Portugal não tem essa fartura. Pelo contrário, tem uma imensa necessidade de obreiros. É uma seara grande, com pouquíssimos trabalhadores. Nós queremos que este casal vá a Portugal para plantar uma igreja. Nós temos o sustento e nós temos a responsabilidade de enviar esse sustento. E nós queremos dar o nosso melhor. Porque a obra de Deus é a razão de estarmos aqui. Abraão tinha essa visão, ele tinha esse cuidado, e nós temos o cuidado de dar continuidade para que outros povos entrem em aliança com Deus. E o sustento que enviaremos para o nosso missionário, segundo Jesus, é ajuntar tesouros nos céus. Nós não queremos investir em coisas da terra, onde tudo vai ficar aqui. Queremos investir naquilo que é eterno. E cabe a esses missionários desenvolver estratégias para a obra de Deus em Portugal. Nós cremos que estamos enviando obreiros capazes, obreiros experimentados da nossa igreja.
estamos enviando pessoas experimentadas, como Eliezer era experimentado, para executar uma obra tão importante. Deus nos abençoe. Vamos agora executar o ato solene de envio, e eu convido o diácono Richel, que é o nosso diretor de missões. Amém. Obrigado, pastor. Como diretor daqui do Departamento Missionário de Queiroz, eu queria então estar convidando os obreiros José Roberto e Alice para estar juntamente aqui comigo, para apresentar a vocês. E ele vai ter uma oportunidade de dar uma palavra para os irmãos. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Queria passar, então, a palavra para o pastor José Roberto, que vai dar uma saudação para vocês. Obrigado, Michel. Obrigado. A ideia nossa é, no momento, agradecer. Agradecer pela igreja aqui em Queiroz, que depositou em nós essa confiança de nos enviar, como missionários para Portugal. Para nós é um privilégio poder participar desse projeto. É um desafio também para nós, não é fácil. Vamos deixar tudo e vamos embora, mas é a obra de Deus. E a obra de Deus, ela precisa ser feita. E nem todos vão. Então, os que vão, Deus chama, Deus capacita e Deus envia. E eu agradeço muito a igreja em Queiroz, realmente se propôs a estar conosco aí nesse projeto, e outras igrejas também que já têm participado conosco. Então, que Deus possa abençoar muito a vida dessa igreja, da liderança, do pastor, e que tudo seja feito para a honra e para a glória do nosso Deus. À noite, a gente fala um pouco mais sobre Portugal, vamos estar pregando aí, falando um pouco mais de missões. Obrigado, irmãos. Amém. Queria convidar os oficiais que estivessem aqui junto conosco. Queria convidar também o presbítero Antônio Teixeira para estar junto aqui conosco, para participar desse ato. Elias. Nós vamos ter um período agora de oração. Eu queria dar a primeira oportunidade para o presbítero Claudinei. Ele tem uma palavra da igreja e ele também vai estar nos conduzindo a uma oração. Graças e paz, irmãos. Nós hoje, nesse ato solene, queremos orar pela vida do pastor, mas em especial pela igreja de Queiroz, uma recomendação que nós trazemos da indicação dele para o campo missionário. Tanto os oficiais, o corpo de oficiais, como toda a igreja, tendo aceitado esse desafio, de abrir esse campo missionário lá. E tendo o obreiro agora, o pastor Zé Roberto. Nós recomendamos ele ao campo, ao trabalho lá em Portugal. Então, queremos orar nesse momento. Convidar você a fechar os seus olhos, os que estão aqui, que quiserem colocar de pé. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de estar mais uma vez aqui cultuando a Ti. Nesse dia especial, ó Pai, em que nós fazemos essa recomendação através da igreja sobre a vida do pastor Zé Roberto para o campo missionário ali em Portugal. Nós sabemos do Teu cuidado com aquele povo lá, de tantos anos que o Senhor já tem trabalhado com a vida de cada um que tem
é estado ali à frente daquele trabalho. Agora nós enviamos um obreiro com a recomendação da nossa igreja e de outras irmãs, ó Pai, igrejas irmãs que estão conosco, para que o Teu nome seja pregado ali naquele local e vidas sejam salvas. Nós recomendamos e pedimos que a Tua igreja aqui em Queiroz possa, entendendo a Tua obra missionária, ó Pai, dar todo o suporte necessário, espiritual, financeiro, ó Pai, em oração, em visitas, em apoio a esse trabalho ali. E através do Teu Espírito Santo, nós possamos estar focados, ó Pai, nesse trabalho, de forma que entendamos que é a Tua obra que nós estamos fazendo ali no outro país, e que estejamos envolvidos de corpo e alma, ó Pai, e espírito, estando sempre orando, ó Pai, lembrando, ó Pai, intercedendo e ajudando, ó Pai, para que esse trabalho dê frutos de salvação, e o Teu nome seja glorificado através da vida do pastor Zé Roberto, através da vida dos irmãos que estão lá, do Wilson, ó Pai, que tem sustentado esse trabalho por tantos anos também. Lembramos dele e pedimos a Tua bênção, ó Pai, sobre esse trabalho ali, sobre a vida de cada um que tem se achegado àquele local, dos que já estiveram lá, ó Deus, que a honra, a glória sejam dadas a Ti, mas o Senhor nos qualifique, o Senhor nos dê condições, ó Pai, de mantermos isso. Oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Queria pedir também o Elias, que esteve lá tantos anos, né, Elias, para estar orando por Portugal, pelos irmãos lá, pelo campo missionário. Amém. Estive em Portugal 10 anos e sempre oramos a Deus para que levantasse alguém comprometido com a obra dele, com o reino dele, para continuar o trabalho em Portugal. Que possa amar esse país, possa amar os portugueses, os estrangeiros, os brasileiros também que estão lá, possa continuar realmente a obra do Senhor lá. Vamos orar ao Senhor, pedindo essas bênçãos para o novo missionário. Pai, Deus Criador do céu e da terra, esse Deus que tudo criou, e agora nós podemos chegar com um relacionamento como filhos. Por isso nós clamamos, Pai. Leva esse relacionamento àqueles portugueses que ainda não Te conhecem como Pai. Ô Pai, que o Senhor possa usar a vida do pastor Zé Roberto. Que o povo português, que a igreja que já está iniciada em Portugal, possa recebê-lo, abraçá-lo, e com um projeto que ele vai desenvolver, o Senhor possa estender a mão como estendeu sobre Eliezer, e fez prosperar o seu caminho para cumprir o seu propósito. Pai, nós oramos pela igreja de Portugal, oramos para que esse trabalho que o Senhor já começou, que a igreja que já está lá, possa crescer nas Tuas bênçãos, sobre o Senhor, o controle do Zé Roberto, que o Senhor possa abençoar a sua vida lá, que os portugueses possam ser receptíveis à mensagem de salvação, que possa chegar ao relacionamento de filho, chegar a uma nação que se transforma, uma nação que seja uma nação cujo Deus é o Senhor. Age naquela nação, quebranta os corações, leva, Senhor, aquela cidade a ter um relacionamento de pai e de filhos, que eles possam encontrar a paz, a tranquilidade de Te conhecer como Deus, não só Criador, mas um Deus como Pai. Abra os caminhos, como o Senhor foi com Eliezer, vá com o pastor Zé Roberto, que a Tua igreja possa recebê-lo e se ajuntar a ele nessa nova empreitada. Nós abençoamos a sua vida, abençoamos seu ministério, abençoamos a igreja, abençoamos quem está lá na liderança, o Wilson, eu, a Nara, Pai, cada membro ali daquela igreja que tem dedicado àquela obra. Nós te pedimos que possa unir força agora com o pastor Zé Roberto, para desenvolver, Senhor, esse é Teu trabalho, é a Tua obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 O pastor Josimar, ele estará nos conduzindo agora o ato. Queria convidar os pastores que estejam no centro, os irmãos chegar mais para cá, e o pastor vai estar orando
Nós, da Igreja Cristã Evangélica de Queiroz, recebemos recomendação de diversos pastores e líderes. Então, hoje nós não conseguimos transmitir aqui na live as recomendações desses obreiros, mas eu quero destacar aqui, né, as recomendações deles estarão no YouTube, disponíveis para você poder ouvir. Nós recebemos o nosso diretor nacional de missões que recomendou os irmãos, reafirmando a parceria com vocês e com a nossa igreja. Recebemos a palavra de pastores que estão firmes no compromisso com vocês. A igreja que o pastor José Roberto e Alice fundaram e durante 14 anos trabalharam para essa igreja estar plantada. São obreiros experientes porque plantaram uma igreja. Essa igreja é mantenedora deles hoje. O pastor Zé Carlos mandou a mensagem reafirmando isso. Pastor Evaldo, pastor Carlos e outros pastores mandaram essas mensagens dizendo que vocês são obreiros aprovados. Pastor José Roberto e Alice, segundo a Escritura, não poderíamos impor as mãos sobre vocês se o ministério de vocês não se encaixasse em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo 3 diz que é necessário que o obreiro, o bispo, o pastor, seja um homem de uma só palavra, sensato, sóbrio, um homem que não tem mau testemunho ao seu redor, que nada venha censurar o ministério dele, esposo de uma só mulher, um homem que governa bem a sua casa, que tem os seus filhos embaixo de orientação. E hoje nós nos alegramos de saber que o irmão é este obreiro, um obreiro experimentado, com sua esposa, que deram um bom testemunho e são capazes de ensinar a igreja, tanto no ensino formal da palavra, quanto no testemunho de vida. E é sobre vocês que queremos colocar as mãos nessa manhã, para enviá-los para a missão que o Senhor separou, que o Senhor ordenou a vocês e a nós. Peço que vocês se ajoelhem. Senhor Deus, nós, Igreja Cristã Evangélica de Queiroz, reunida com outras igrejas, embaixo e submissa à liderança de nossa denominação, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, nós, unidos ao Senhor, impomos as mãos sobre estes obreiros, que o Senhor preparou e separou para este ministério. Nós, em nome do Senhor Jesus, os enviamos. Nós os enviamos. Nós os abençoamos, que sejam prósperos em tudo que fizerem, que ao colocarem os pés em Portugal, o Senhor vá diante deles, abrindo-lhes as portas, que o Senhor conceda a eles sabedoria, discernimento, estratégia, para executarem a obra que eles precisam executar. Que o Senhor abra as portas para eles, das casas e dos corações.
E nós, ó Deus, pedimos, fortalece os teus servos para o enfrentamento espiritual que os aguarda ali, a resistência espiritual que os aguarda, demônios, oposições. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor dê para os teus servos autoridade, força, para vencer os inimigos do Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor dê a eles saúde, fortaleça a saúde deles, dê a eles, ó Pai, o suprimento necessário. Que o Senhor dê a eles o que eles precisam para executar esta obra. Nós os abençoamos, nos comprometemos com eles e cremos que o Senhor dará bom êxito a esta obra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu convido nesse momento para vir à frente a Fatinha, esposa do Elias. Aqui do ladinho. A Fatinha, esposa do missionário e o missionário Elias, eles prepararam o caminho para Alice e o Zé Roberto. Deixaram lá um povo muito querido, então nós vamos mandar uma saudação para Portugal agora. Vamos tentar aí lembrar os nomes aí, né? Vocês me ajudam? Nós temos um povo esperando, 3 anos esperando a chegada do obreiro, né? Então nós temos o Wilson, Ionara, Isabelle e Laurinha. Temos Andrei, Tatiana, a filha da Andrei, a Kelly. Vamos lá. Sandra, Sawane, Carlos, Jânio, a esposa, Tati Joel. Vamos lá. Ó, vamos lembrar do nome. O Fabinho tá lá. Ângela, Isabel, Jael, Isa, Paulinho, Jorge. Vamos lá, vamos lembrando. Aos que estão afastados, vamos atrás deles. Aqueles que estão longe, as ovelhas afastadas. Rosa Ângela, estão repetindo os nomes para fazer volume já, ó, tá vendo? Bem, vamos lembrando aí. Então, eles estão online aí com a gente. Natália? 2 Tatis, né? Bem, se nós esquecemos alguns nomes, é a emoção aqui do momento. O Rodrigo, nós temos a Luísa. Luísa, nós estamos querendo você junto com esse projeto. E se Deus quiser, até a Esther, né? Se Deus permitir. E qual a última palavra que nós queremos dar para a Igreja Cristã Evangélica de Queiroz, as outras igrejas e você que nos ouve? Você tem desejo de morar em Portugal? Você que é aposentado, tem desejo de morar em Portugal? Você tem desejo de ir trabalhar em Portugal? Então vá para o sul de Portugal, que é melhor. É mais quente, tem praia, o Algarve é lindo, é lindo. Procure o pastor Zé Roberto e Alice, eles vão ajudar vocês a achar um local e participar desse ministério. Nós estamos sonhando com uma igreja forte, uma igreja como a igreja de Queiroz. E vocês, como filhos de Queiroz, estão enviados agora para esse ministério. Deus abençoe. Nós estaremos à noite
na live. O pastor José Roberto vai pregar e você vai poder conhecê-lo melhor. Ele vai dar algumas orientações, né, algum testemunho, e nós vamos ouvi-lo na mensagem que nós já estamos acostumados, né? Desafio espiritual, e você vai ser muito edificado hoje à noite. Deus abençoe, até a noite com a graça dele. Richel vai orar, encerrando este culto. Vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer porque nós temos visto o cuidado do Senhor sobre nós. Muito obrigado, Jesus. Nós estamos felizes por este ato de envio, que muito me alegra, Pai, e alegra toda a igreja que está envolvida, Pai, neste projeto Brasil-Portugal. Muito obrigado, Senhor. Abençoe, Pai, o nosso domingo, continue abençoando o nosso almoço com os nossos familiares. O Senhor venha, Pai, estar presente a cada um de nós e que o Senhor continue abençoando também, Pai, os nossos irmãos que nos assistiram, Pai, nesta manhã. Muito obrigado, Pai. Abençoe o culto de logo mais. Que Teu Santo Espírito, Pai, venha estar sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.